Emma, capítulo 27. Emma não se arrependeu da concessão que fez indo à festa dos Cole. Esse comparecimento proporcionou-lhe inúmeras lembranças agradáveis para o dia seguinte, e tudo o que ela poderia julgar ter perdido quanto à sua dignificante reclusão parecia ter sido compensado pelo esplendor conferido pela popularidade. Dera grande prazer aos Cole, gente digna que merecia ser feita feliz, e deixar atrás de si uma reputação que não se apagaria tão cedo. A felicidade perfeita não é comum, nem mesmo nas lembranças, e havia 2 pontos que a incomodavam. Perguntava a si mesma se não havia descumprido o dever de mulher para mulher ao revelar ao Sr. Frank Churchill suas desconfianças a respeito dos sentimentos de Jane Fairfax. Não fora correto, mas a ideia lhe viera com tanta força que a deixara escapar involuntariamente, e a anuência dele a tudo que ela ia dizendo parecera-lhe um elogio tão grande à sua perspicácia que se tornara difícil para ela lembrar-se de que deveria segurar a língua. O outro ponto de inquietação também se referia a Jane Fairfax, e quanto a ele, Emma não tinha dúvidas. Lamentava sinceramente que seu domínio do piano e do canto fosse indiscutivelmente inferior ao dela. Arrependia-se amargamente da preguiça que a dominara quando criança e adolescente, e sentou-se ao piano e estudou por 1h30 com impressionante vigor. Foi interrompida pela chegada de Harriet, e se os elogios da jovem amiga fossem capazes de confortá-la, teria ficado em paz dentro de pouco tempo. Oh, se eu soubesse tocar tão bem quanto a senhorita e a senhora Fairfax. Não nos coloque no mesmo nível, Harriet. Minha execução é tão diferente da dela quanto a luz de uma lâmpada da luz do sol. Oh, Deus! Acho que a senhorita toca melhor do que ela. Acho que a senhorita toca tão bem quanto ela. Tenho certeza de que prefiro ouvir a senhorita. Ontem à noite todos comentavam como a senhorita toca bem. As pessoas que conhecem alguma coisa de música devem ter sentido a diferença. A verdade, Harriet, é que se minha execução é apenas boa o bastante para ser elogiada, a de Jane Fairfax vai muito além. Bem, na verdade penso que a senhorita toca tão bem quanto ela, e creio que se há alguma diferença ninguém percebe. O Sr. Cole disse que a senhorita tem muito bom gosto. O Sr. Frank Churchill falou muito sobre seu gosto e afirmou que valoriza mais o bom gosto do que a execução. Ah, mas Jane Fairfax possui ambos, Harriet. A senhorita tem certeza? Percebi que ela toca muito bem, mas não sabia que tinha bom gosto. Ninguém falou a respeito disso. E odeio canções italianas. Não é possível entender sequer uma palavra. Aliás, se ela toca assim tão bem, não faz mais do que obrigação, porque vai dar aulas. Ontem à noite, os Cox conversavam sobre se ela conseguiria trabalhar em alguma família importante. O que a senhorita achou dos Cox ontem? O mesmo de sempre, muito vulgares. Eles me disseram uma coisa. Harriet hesitou visivelmente, mas não é nada de importante. Emma viu-se obrigada a perguntar o que os Cox haviam dito, apesar do temor de que se tratasse de algo sobre o Sr. Elton. Os Cox me disseram que o Sr. Martin jantou na casa deles no sábado passado. Oh! Falaram muito a respeito dele, principalmente Annie Cox. Não sei o que ela pretendia, mas perguntou-me se eu achava que este ano também poderia ir para lá, passar o verão. Parece que essa moça é impertinente e curiosa, como só pode ser uma Annie Cox. Ela falou que foi muito agradável o dia em que o Sr. Martin jantou lá. Sentou-se ao lado dela durante o jantar. A senhorita Nash acredita que qualquer uma das Cox gostaria de casar-se com ele. É bem possível. Eu as considero, sem exceção, as moças mais vulgares de Highbury. Harriet precisava fazer compras na Ford e Emma achou que seria prudente acompanhá-la.
Era possível outro encontro casual com o Sr. Martin, e isso seria perigoso no estado em que ela se encontrava. Harriet, tentada por todas as coisas e indecisa sobre o que escolher, demorava muito para fazer compras, e enquanto largava uma musselina para pegar outra, mudando de ideia a cada instante, Emma foi até a porta para distrair-se. Não era de esperar muito, nem mesmo tratando-se da parte mais movimentada de Highbury. O Sr. Perry caminhava com o seu passo muito rápido. O Sr. William Cox chegava à porta do escritório. A carruagem do Sr. Cole voltava depois do exercício dele, ou um perdido garoto de recados, montado em uma teimosa mula, formava o máximo da distração que ela poderia esperar. E quando seus olhos depararam, por fim, com um açougueiro carregando seu tabuleiro, com uma asseada velha senhora saindo de uma loja, levando a sacola cheia e encaminhando-se para casa, com 2 cães vira-latas brigando por um osso imundo e com um grupo de crianças vadias, os narizes esmagados contra o vidro da vitrina da padaria, namorando os pães doces, Emma achou que não tinha motivo de queixa, que se divertia bastante. Pelo menos o suficiente para continuar parada à porta. Uma mente alegre e desocupada pode divertir-se com pouco e pouco pode ver que não advirta. Emma olhou a estrada que ia para Randalls. O cenário ampliou-se e 2 pessoas surgiram. A Sra. Weston e seu enteado vinham chegando a Highbury, com certeza a caminho de Hartfield. No entanto, pareciam pretender passar primeiro na casa da Sra. Bates, que ficava quase em frente à loja Ford. Mas quando viram Emma, não bateram à porta. Imediatamente atravessaram a rua em direção a ela, e os bons momentos passados juntos na noite anterior pareceram tornar esse encontro ainda mais agradável. A Sra. Weston informou-a de que iria fazer uma visita às Bates a fim de ouvir o piano novo. Pois meu acompanhante me garante, explicou ela, que ontem à noite prometi solenemente à senhorita Bates que viria aqui hoje pela manhã. Não me lembrava mais disso. Não sei se marquei o dia em que viria, mas se ele disse que marquei, resolvi ir agora. E enquanto a Sra. Weston faz sua visita, disse Frank Churchill, espero que a senhorita me permita acompanhá-la e esperar por ela em Hartfield, se é que a senhorita está indo para casa agora. A Sra. Weston pareceu ficar desapontada. Pensei que você fosse comigo. Elas ficariam muito contentes. Eu? A única coisa que faria seria atrapalhar. Mas quem sabe estou atrapalhando também aqui. Parece-me que a senhorita Woodhouse não me quer. Minha tia sempre me expulsa para longe quando faz compras. Ela diz que eu a irrito mortalmente. E a senhorita Woodhouse parece estar a ponto de dizer a mesma coisa. O que será de mim? Não vim aqui para fazer compras, esclareceu Emma. Estou apenas esperando minha amiga. Provavelmente ela terminará logo e voltaremos para casa. Mas creio que seria melhor o senhor ir com a Sra. Weston para ouvir o piano. Bem, desde que a senhorita assim ordena, mas, com um sorriso, se por acaso o coronel Campbell encarregou da compra um amigo menos cuidadoso e o piano for de má qualidade, o que poderei dizer? Não tenho possibilidade de dar apoio algum à Sra. Weston. Ela pode perfeitamente sair-se muito bem sozinha. Uma verdade desagradável. Seria aceitável vinda de seus lábios. Mas sou péssimo para dizer as mentiras que pede a boa educação. Não acredito em nada disso, replicou Emma. Tenho certeza de que o senhor pode ser tão pouco sincero quanto seus vizinhos, quando é necessário. Mas não há motivo para supor que o piano seja de má qualidade. Deve ser o contrário, se entendi bem o que a senhorita Fairfax disse ontem à noite. Vamos, Frank, venha comigo, insistiu a Sra. Weston. A não ser que seja muito desagradável para você, não precisaremos ficar por muito tempo e iremos logo em seguida para Hartfield. Iremos pouco depois delas. Eu gostaria muito que me acompanhasse. Seria uma grande atenção para a senhora e a senhorita Bates. Pensei que você pretendia ir. O Sr. Frank Churchill não teve jeito de recusar, e com a perspectiva de Hartfield para confortá-lo, voltou com a Sra. Weston para a porta da casa da Sra. Bates.
Emma ficou olhando até que entrassem. Depois foi juntar-se a Harriet diante do interessante balcão e tentou convencê-la de que se ela pretendia comprar musselina de cor lisa, de nada adiantava estar olhando musselina estampada e que aquela fita azul, mesmo sendo muito bonita, jamais combinaria com o tecido amarelo. Por fim, ficou tudo resolvido, menos para onde o pacote seria enviado. Devo enviá-lo para a residência da Sra. Goddard, madame? Perguntou a Sra. Ford. Sim, para a casa da Sra. Goddard. Apenas o molde do vestido deve ir para Hartfield. Não, a senhora pode mandar tudo para Hartfield, por favor. Mas a Sra. Goddard irá querer vê-lo. Bem, é claro que poderia levá-lo para casa um dia, mas quero usar a fita logo. Talvez seja melhor ir para Hartfield. Pelo menos a fita. É possível fazer 2 pacotes, não é, Sra. Ford? Harriet, não é preciso dar à Sra. Ford o trabalho de fazer 2 pacotes. Não precisa fazer. Não seria trabalho nenhum, madame, garantiu a gentil Sra. Ford. Oh, mas sem dúvida seria menos trabalhoso fazer apenas um pacote. Então, por favor, a senhora pode enviar tudo para a casa da Sra. Goddard. Não sei, não, acho. Senhorita Woodhouse, que seria melhor que o pacote fosse mandado para Hartfield, e eu levarei para casa esta noite. O que a senhorita acha? Que você não deve pensar nem sequer mais meio segundo neste assunto. Para Hartfield, por favor, Sra. Ford. Sim, é o melhor a fazer, assentiu Harriet, demonstrando-se bastante alegre. Eu não ficaria completamente satisfeita se o mandasse para a casa da Sra. Goddard. Vozes aproximaram-se da loja, ou melhor, uma voz e 2 damas. Então a Sra. Weston e a senhorita Bates surgiram à porta. Minha querida senhorita Woodhouse, disse a última, vem correndo a fim de pedir-lhe o favor de vir sentar-se conosco um pouco e dar sua opinião sobre o piano novo. A senhorita e a senhorita Smith. Como vai, senhorita Smith? Muito bem, obrigada. Implorei a Sra. Weston que viesse comigo para ter certeza de que seria bem-sucedida. Espero que a Sra. Bates e a senhorita Fairfax estejam. Muito bem, obrigada, senhorita. Minha mãe está deliciosamente bem e Jane não apanhou nenhum resfriado ontem à noite. Como está o Sr. Woodhouse? Fico muito feliz em saber que ele está bem. A Sra. Weston disse-me que a senhorita estava aqui. Oh, eu disse então, preciso ir correndo até lá. Tenho certeza de que a senhorita Woodhouse jamais se negará a vir se eu for pessoalmente lhe pedir que venha aqui em casa. Minha mãe ficaria tão contente em vê-la. E como agora temos uma agradável companhia, a senhorita Woodhouse não poderia recusar. Sim, por favor, faça isso, disse-me o Sr. Frank Churchill. Uma opinião da senhorita Woodhouse sobre o piano seria muito importante. Mas, disse eu, haveria maior chance de sucesso se um dos 2 fosse comigo. Oh, ele exclamou, espere meio minuto que terminarei meu trabalho. Isso porque pode acreditar, senhorita Woodhouse, da maneira mais gentil deste mundo. Ele está recolocando o parafusinho dos óculos da minha mãe. O parafusinho caiu, a senhorita sabe, hoje bem cedo. Que gentileza! Se a minha mãe não estiver usando os óculos, não pode fazer nada. E por falar nisso, todos deveriam ter 2 pares de óculos. Deveriam mesmo. Jane também acha. Eu pretendia levá-lo para John Saunders. Era a primeira coisa que iria fazer hoje de manhã. Porém, uma coisa e outra foram me retendo a manhã inteira. Primeiro uma coisa, depois outra. Não dá nem para saber direito, a senhorita sabe. Numa das vezes, Perry chamou-me para dizer que achava que a chaminé da cozinha precisava de limpeza. Oh, eu disse, Perry, não comece a me trazer más notícias. Já aconteceu de cair o parafusinho dos óculos da sua patroa. Aí chegaram as maçãs assadas que a senhora Wallis enviou por seu menino. Os Wallis sempre foram muito bem educados e atenciosos conosco. Ouvi algumas pessoas dizerem que a senhora Wallis às vezes é muito mal educada e dá respostas rudes, porém jamais recebi dela nada que não fosse a maior atenção. E não pode ser pelo nosso valor como fregueses, pois a senhora pode imaginar qual é o nosso consumo de pão. Somos apenas 3, e isso agora que Jane veio para cá. Mas ela não come quase nada. O seu café da manhã é chocantemente frugal. Se a senhorita visse,
Sempre procuro evitar que minha mãe fique sabendo que Jane come tão pouco. Então, conto uma coisa, depois conto outra, assim mamãe não percebe. Mas no meio do dia, minha sobrinha sente fome e não há nada que ela goste mais do que maçãs assadas, que são muito nutritivas, pois no outro dia tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Perry a esse respeito. Encontrei-o por acaso na rua. Não que eu tivesse qualquer dúvida antes de falar com ele. Sempre ouvi o Sr. Woodhouse recomendar maçãs assadas. Penso que esse é o único jeito que o Sr. Woodhouse acredita que a fruta conserva todas as suas qualidades. No entanto, sempre fazemos bolinhos de maçãs. Perry faz excelentes bolinhos de maçãs. Bem, Sr. Weston, espero que a presença da senhora tenha influenciado essas senhoritas e que elas nos façam a honra. Emma ficaria muito feliz em esperar na casa da senhora Bates, e por fim elas saíram da loja sem mais demora, a não ser a suficiente para a senhorita Bates dizer: Como vai, senhora Ford? Peço-lhe que me perdoe, eu não a tinha visto antes. Ouvi dizer que a senhora recebeu uma encantadora coleção de fitas da capital. Jane voltou para casa encantada ontem. Muito obrigada, as luvas ficaram ótimas. Apenas um pouquinho largas no pulso, mas Jane vai usá-las assim mesmo. O que eu estava dizendo agora há pouco? Perguntou ela, recomeçando a falar quando já estavam na rua. Emma não soube o que indicar-lhe de toda aquela miscelânea de assuntos. Confesso que não me lembro do que estava dizendo. Ah, sim, eu falava dos óculos da minha mãe. Tão gentil e prestativo, Sr. Frank Churchill. Oh, disse ele, creio que posso apertar o parafusinho. Gosto de trabalhos que exigem habilidade. No que ele demonstrou ser de uma habilidade extrema, a senhorita sabe. Sem dúvida, ouvi falar muito a respeito dele. E por mais que esperasse, o Sr. Churchill excedeu a minha expectativa em tudo. Aceite meus mais ardentes cumprimentos, Sr. Weston. Ele parece ser o mais adorável filho que os pais podem. Oh, ele disse, posso colocar o parafusinho logo. Gosto de trabalhos que exigem habilidade. Jamais me esquecerei da boa educação dele. E quando tirei as maçãs assadas do armário, com a esperança de que nossos amigos aceitassem um pouco, ele disse imediatamente: Oh, não há nenhuma fruta mais gostosa e essas parecem-me as melhores maçãs assadas em casa que já vi na minha vida. Isto a senhorita sabe, foi tão... E tive certeza, pelo modo que ele falou, de que não se tratava apenas de um elogio. Sem dúvida, são maçãs muitíssimo deliciosas e deve-se fazer justiça à senhora Wallis, que faz as melhores maçãs assadas. Nunca fizemos maçãs assadas mais do que 2 vezes, e o Sr. Woodhouse nos fez prometer que faríamos a terceira. Mas a senhorita Woodhouse é bondosa demais e não irá contar isso a ele. O fato é que temos as melhores maçãs para serem assadas. Não há o que discutir, todas vindas de Donwell, um dos oferecimentos mais generosos do Sr. Knightley. Ele nos manda um saco a cada ano e com certeza não reserva para si mais do que a produção de uma de suas macieiras. Talvez de 2, penso. Minha mãe diz que o pomar de Donwell já era famoso em seu tempo de moça, mas realmente fiquei chocado outro dia. O Sr. Knightley veio nos visitar certa manhã, quando Jane comia uma dessas maçãs. Conversávamos a respeito. Então eu disse quanto ela gostava de maçãs e ele perguntou se o nosso estoque já havia terminado. Tenho certeza de que terminou, disse o cavalheiro, e vou mandar-lhes outro tanto, já que tenho muito mais maçãs do que poderei usar. Este ano, William Larkins deixou para mim uma quantidade bem maior do que de costume. Vou mandar-lhes algumas, antes que elas se estraguem e não sirvam para nada. Nesse ponto, implorei ao cavalheiro que não o fizesse, mas não pude negar a verdade, pois as maçãs que ele nos dera já estavam terminando, e eu não podia, absolutamente, dizer que ainda tínhamos muitas. Restavam-nos cerca de 1 dúzia, creio, que iríamos deixar apenas para Jane. Não tinha coragem de permitir que o Sr. Knightley nos mandasse mais, uma vez que já havia sido tão generoso. E Jane disse a mesma coisa. Depois que ele se retirou, minha sobrinha quase brigou comigo. Não estou me referindo a uma briga de verdade, porque jamais tivemos uma, só em nossa vida.
mas ela ficou aborrecida por eu haver admitido que as maçãs estavam quase acabando. Ela achava que eu deveria tê-lo feito acreditar que ainda tínhamos muitas. Justifiquei-me diante dela, dizendo-lhe: "Oh, minha querida, eu disse tanto quanto podia dizer." E foi assim que, na tarde desse mesmo dia, William Larkins veio com uma enorme cesta de maçãs, quase 36 litros, creio, e senti-me muito agradecida. Desci e falei com William Larkins e disse-lhe tudo o que pensava, como a senhorita pode imaginar. William Larkins é um velho conhecido nosso. Sempre fico feliz em vê-lo. Todavia, mais tarde, fiquei sabendo por Perry que William havia dito que aquelas eram as últimas maçãs que o patrão dele tinha. William as trouxe todas e agora seu patrão não tinha nem sequer uma maçã para assar ou cozinhar. Ele disse também que não se importava e que até ficava contente, pois seu patrão já havia vendido tantas maçãs. William, a senhorita sabe, pensa mais nos lucros do patrão do que em qualquer outra coisa. Porém, ele havia dito também que a senhora Hodges tinha ficado muito aborrecida pelo fato de o Sr. Knightley ter mandado todas as maçãs. Ela não se conformava porque seu patrão não iria ter nem sequer uma torta de maçãs nesta primavera. Ele disse isso tudo para Perry, mas avisou-a de que não se importasse e que não nos dissesse nada do que lhe havia contado, pois de vez em quando a senhora Hodges podia ser um tanto mal-humorada, e já que tantos sacos haviam sido vendidos, não importava quem comesse as maçãs restantes. Mas assim que Perry contou-me todas essas coisas, fiquei muito chocada, de verdade. Só que não queria que o Sr. Knightley soubesse daqueles falatórios por nada deste mundo. Ele ficaria muito... Quis também esconder esses fatos de Jane, mas infelizmente comecei a falar neles no momento em que estava distraída. A senhorita Bates estava neste exato ponto, quando Perry abriu a porta e as visitantes começaram a subir a escada, sem esperar por outra narrativa regular, perseguidas apenas pelas frases atenciosas da falante senhorita. "Por favor, tome cuidado, Sr. Weston. Há um degrau nessa volta aí em cima. Por favor, tenha cuidado, senhorita Woodhouse. A nossa escada é muito escura, mais escura e estreita do que gostaríamos que fosse. Por favor, tome cuidado, senhorita Smith. Senhorita Woodhouse, sinto muito. Tenho certeza de que tropeçou. Senhorita Smith, há um degrau aí nessa volta."